Olá pessoal, aqui é o Pastor Marcelo e esse é o nosso podcast. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast e o episódio de hoje fala sobre a relação entre Hollywood e a escatologia. Esse áudio foi extraído de um vídeo que está publicado no meu canal pessoal lá no YouTube, se você quiser assistir o vídeo. O áudio está um pouco prejudicado porque estava no início das nossas gravações. Então talvez você tenha que aumentar um pouquinho aí o volume do seu fone de ouvido para você ouvir com uma qualidade melhor. Eu exponho sobre a relação que há ou a influência que há do cinema na nossa visão escatológica. Eu espero que você goste e seja abençoado por esse nosso primeiro podcast, viu? Um forte abraço para você. Deus abençoe em nome de Jesus. O cinema é uma arte preciosa mesmo. O cinema é uma dádiva, faz parte do conjunto de capacidades humanas de produção artística e que realmente tem um potencial grandioso, tanto para o belo quanto para o horrendo, tanto contribuindo para o progresso quanto para o abatimento, contribui tanto para a alegria quanto para a tristeza. Então o cinema tem um poder muito grande, não é? E o cinema, como todas as outras manifestações artísticas humanas, todas as outras características do ser humano, foi corrompido, está corrompido pelo pecado, né? O pecado afetou todas as faculdades humanas, toda a capacidade humana de produzir coisas boas está afetada pelo pecado. Então, o cinema também está contaminado pelo pecado e é muitas vezes conduzido por algumas cosmovisões que são bastante contrárias às Escrituras. Partindo desse ponto, então, eu posso dizer que é errado assistir filmes? Não é. Não é pecado assistir filmes. Não é pecado assistir séries de TV. Não é? Mas a gente precisa ter algum critério para assisti-los, porque essa modalidade artística está contaminada pelo pecado, assim como as demais faculdades do ser humano. Então, do mesmo jeito que a gente é criterioso com algumas outras coisas na vida, a gente tem que ser também com a sétima arte, com o cinema, que é algo realmente precioso. E quando a gente fala em cinema, é claro, a gente vai pensar logo em Hollywood, que é o centro mundial de produção cinematográfica, né? De tecnologia, de capacidade, de know-how, assim, enfim. Hollywood é hoje o centro, né, de produção artística nessa área de cinema. Então, a esmagadora maioria dos filmes que influenciam o mundo vem de Hollywood, vem de lá. O cinema, assim como outras áreas, como eu já disse, estão contaminadas pelo pecado e é produzido segundo a visão de mundo que os seus autores, que os seus administradores, que os donos das companhias possuem, né? E aqui eu vou tocar num assunto que é muito importante, algo que eu gosto bastante e que eu acho que é extremamente importante para a gente se aprofundar, que é cosmovisão. Que é uma cosmovisão, né? A cosmovisão, basicamente, uma maneira bem básica mesmo, é a maneira de enxergar a vida, como que você enxerga o seu mundo. Está ligado aí aos seus sentimentos, aos seus pensamentos a respeito de uma série de coisas e está ligado também à forma como você vai decidir a sua vida. Vem do coração, né? É uma definição que nasce do coração e existem alguns autores muito bons sobre isso. Eu gostaria de indicar aqui pelo menos um deles, e este livro que é fascinante, que é o livro do James Sire, né? O Universo ao Lado. É um catálogo de cosmovisões, é muito bom mesmo, que se você ler, se você buscar nele informações, tem certeza que ele vai te trazer muita edificação e bastante conhecimento nessa área. O James Sire faz um levantamento de várias cosmovisões, né? Ele faz uma introdução a respeito do conceito de cosmovisão e depois ele vai fazendo um levantamento das mais importantes ou das mais notórias cosmovisões que estão presentes no mundo e vai pontuando
cada uma delas em seus aspectos centrais, mostrando como que cada uma delas tem uma visão de mundo em áreas que são fundamentais. Ele levanta aqui alguns pontos fundamentais de cosmovisão que são extremamente importantes. Então são perguntas que ele fala, são perguntas de cosmovisão, e ele vai trabalhando essas perguntas em cada uma dessas cosmovisões existentes. Então ele faz um trabalho primoroso aqui, muito bom, recomendo a leitura do James Sire. Bom, voltando aqui então ao nosso assunto. O cinema está tomado por cosmovisões, que são essencialmente, eu vou chamar aqui de humanistas, mas embora o humanismo seja também um aspecto de cosmovisão, mas são essencialmente centradas no ser humano, na sua capacidade de interpretar a sua realidade, ou a realidade ao seu redor. Existencialismo é uma delas, não é? O pós-modernismo, nós podemos levantar aí o monismo oriental, por exemplo, e outras cosmovisões que estão presentes no cinema. Então é importante que a gente entenda estas coisas. A segunda coisa que eu queria mencionar é a respeito de roteiros. Os filmes têm um roteiro básico, né? A grande maioria deles segue uma estrutura de roteiro. Embora nós tenhamos vivido nos nossos dias aí, nos últimos anos, o crescimento de um cinema que se especializou em uma estrutura desconstruída, né? Um sistema desconstruído, desconexo, cenas desconexas, filmes o enredo não se conecta e conclui assim em desespero. Tem muita coisa nesse sentido. Os filmes com finais trágicos, não é? Ganharam muito crescimento. O surgimento de anti-heróis, né? Também é muito claro nos nossos dias. Então o cinema partiu para um outro aspecto, mas em geral o filme, a produção de cinema, ela tem algumas características. Começa mostrando um estado de paz, de tranquilidade, uma vida bem-sucedida, ou uma pessoa que está ali correndo atrás dos seus sonhos, né? Começa mostrando um protagonista que tem um objetivo de vida, que é bem-sucedido em alguma coisa. Em determinado momento, algo acontece na vida desse protagonista ou dos protagonistas que causa que abala mesmo, que causa uma desestrutura e traz um problema grave e os leva à decadência, em pé de guerra, casais que são postos em pé de guerra, e famílias que se dissolvem, e uma série de coisas. E logo em seguida, o filme então traz um herói, uma pessoa ou uma circunstância que se posiciona como herói para restaurar aquela situação e trazer de novo ao contexto de paz. Normalmente acontece de o protagonista começar com um tipo de visão de mundo e terminar com outro, não é? Então é uma ideia de redenção, há uma ideia de redenção dentro da estrutura básica dos filmes. Então nós temos basicamente nos filmes um aspecto de beleza, um aspecto de destruição e um outro aspecto de redenção. E nós vamos encontrar esses pontos de contato com a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, forma de enxergar o mundo, ela está baseada em 3 ou 4 pilares, dependendo do autor que você pesquisar. Criação, queda, redenção e consumação. Eu particularmente gosto dessa perspectiva de 4 pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação. Embora a consumação faça parte do processo redentivo, né, da obra de redenção, eu gosto de considerá-la como algo à parte, né? Gosto de pensar nela à parte porque ela tem implicações preciosas também, né, que podem ser consideradas de maneira particular. Então eu gosto desses 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. Se você olhar, analisar a natureza dos filmes, a estrutura dos filmes, você vai encontrar algo semelhante. Acontece que os autores, influenciados pelas suas cosmovisões, vão interpretar essa realidade de beleza, destruição, restauração, não é? De perspectivas diferentes. Eles vão propor coisas diferentes como formas de solucionar os problemas.
Como se diz que a arte imita a vida, então a ideia do cinema, a ideia do enredo, normalmente é levar aos espectadores, aqueles que estão assistindo, levar aqueles que estão buscando ali no cinema, levar a eles uma maneira de interpretar a sua própria vida, os seus dilemas e de resolver esses dilemas. Então o cinema propõe uma obra de redenção, o cinema propõe uma razão pela qual as coisas estão ruins e uma forma de resolver estas coisas, não é? Então a arte do cinema é usada para isso. Por isso que a gente precisa ser criterioso. Por quê? Porque as Escrituras possuem uma cosmovisão básica, fundamental, como eu já mencionei. E nós, cristãos, entendemos que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, é revelada, é verdade absoluta, é não só matéria de fé, mas também de vida. E se eu permito que a minha cabeça seja tomada por estas coisas que são trazidas pelo cinema, eu tenho uma grande propensão de mesclar a minha cosmovisão cristã com cosmovisões humanistas, com cosmovisões naturalistas, com cosmovisões orientais, com outros tipos de cosmovisões, ou até abrir mão da minha cosmovisão cristã para aderir a conceitos de cosmovisão que estão presentes nesses cinemas. E isso acontece com a escatologia. Isso acontece com a escatologia. De um modo geral, na grande maioria dos filmes, a esmagadora maioria dos filmes de Hollywood propõe que a humanidade é responsável pela sua própria redenção. Não importa qual seja a filosofia ou não importa qual seja a cosmovisão que domina o filme, mas o certo é que o homem providencia a sua própria redenção. Eu não me esqueço de uma cena de um filme com o Arnold Schwarzenegger, né, um filme sobre o anticristo, né, os últimos dias, um filme sobre escatologia, que foi um período ali do final do século passado que surgiram muitos filmes nessa questão, né? Expectativa do ano 2000 passará, 2000 não chegará, aquelas coisas que a gente viveu no final do século XX e borbulharam ali muitos filmes, O Advogado do Diabo e outros foram feitos com essa perspectiva. E então, nesse filme com Arnold Schwarzenegger, que me falha aqui a memória agora, o nome, há uma cena em que ele está lutando contra o demônio está tentando tomar uma moça para gerar dela um filho que será o anticristo, e ele então, nessa batalha, entra no mosteiro, há todo um grupo de religiosos ali, e ele questiona, ele fala assim, mas onde está o seu Deus? Ele não disse que salvaria? E aí a resposta do monge ou do clérigo ele não disse que nos salvaria, mas ele disse para que nós nos salvássemos. Claro que você não vai encontrar respaldo disso na Bíblia em lugar nenhum, mas a filosofia ou a cosmovisão humanista prega isso. O homem é responsável pela sua própria evolução, é o homem que vai estabelecer um lugar do mundo, fazer do mundo um lugar melhor. E aí, meus queridos, é aí que entra o problema, porque nós compramos essa ideia de evolução. Nós compramos essa ideia de que nós vamos evoluir e vamos chegar a um estágio melhor de vida. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com o trabalho. Nós vamos fazer isso melhorando a renda. Nós vamos fazer isso com a promoção do bem-estar social. Nós vamos fazer isso com assistência mútua, nós vamos fazer isso com amor e humanidade, nós vamos fazer isso cuidando da política, pensando na política, nos envolvendo com engajamento político, não é? Nós vamos fazer isso numa cosmovisão, numa perspectiva da esquerda, nós vamos fazer isso cuidando do pobre, igualando a sociedade, não é? Nivelando a sociedade, numa perspectiva da esquerda. Nós vamos conseguir isso numa perspectiva mais da direita, favorecendo o crescimento das classes maiores, porque as classes maiores é que vão gerar a condição para as classes menores crescer. Enfim, as propostas são diversas, mas o ponto central é o mesmo. Nós vamos operar a nossa redenção, nós vamos realizar a nossa consumação.
nós vamos tornar o mundo um lugar melhor. Não é? E então nós fomos influenciados com essa perspectiva, não é? De que não há um céu, uma realidade divina e um céu que Deus estabeleceu ou que Deus vai realizar. Não há um julgamento final. Compete a nós realizarmos essa obra. E claro que a perspectiva das Escrituras é completamente oposta a isso. A cosmovisão cristã mostra que a obra a queda, a criação foi um contexto perfeito de Deus, a queda corrompeu, desestruturou tudo isso, trouxe caos. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é o princípio da obra de reestruturação, de restauração de todas as coisas. Com a obra de Cristo, Deus justifica o pecador, Deus nos livra da condenação vindoura, Deus começa a restaurar a nossa própria vida, novo coração, santificação, um processo de restauração da nossa própria vida, mas é muito claro o ensino das Escrituras de que haverá um dia em que o Senhor julgará toda a terra e restaurará. Deus é quem fará justiça aos pobres, Deus é quem fará justiça aos oprimidos, Deus é quem fará justiça trazendo condenação sobre os ímpios, sobre os poderosos, sobre os reis dominadores dessa terra. Deus é quem fará justiça. E aqueles que estiveram agregados a Cristo, aqueles que se uniram a Cristo pela fé, submeteram a Ele como servos dele, esses desfrutarão de uma vida de paz por toda a eternidade, vida plena e verdadeira, enquanto a justiça eterna, o juízo eterno será sobre aqueles que rejeitaram essa proposta. Então, a palavra de Deus nos chama para poder, embora estejamos com o pé aqui, nós temos que estar com a nossa consciência lá. Embora nós estejamos vivendo aqui, nós temos a expectativa de dias melhores lá. O que o teólogo Anthony Huckman chama de já e ainda não, na nossa perspectiva escatológica, o reino já presente, mas ainda não confirmado. Por isso que eu gosto de dividir lá entre criação, queda, redenção e consumação, porque nós já estamos redimidos, de certa maneira nós já estamos assegurados por causa dos méritos de Cristo, mas ainda não está conclusa plenamente a obra de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá como juiz para consumar a sua obra. Então já, mas ainda não. Estamos nesse trajeto, estamos dentro desse hiato aí, já salvos, mas ainda não plenamente salvos. Essa é a perspectiva escatológica amilenista, da qual eu, como pastor reformado, sou adepto, né? E abraço como minha visão de mundo, minha visão escatológica. Há outras, eu não vou entrar no mérito dela não. Mas o problema é que, seja qual for a sua visão escatológica, é bem provável que ela esteja sendo influenciada pelos conceitos hollywoodianos de triunfalismo humano, de triunfo humano. É bem provável. Há uma cosmovisão, uma teoria escatológica que tem essa perspectiva muito clara, que é o pós-milenismo. O pós-milenismo defende bem sucintamente que a igreja vai avançar, o evangelho vai progredir, o mundo vai se tornar evangelizado, cristianizado, vai progredir, vai prosperar, vai chegar um ponto em que nós prepararemos para a vinda do rei. Então nós vamos preparar e Jesus vai chegar, vai voltar. E quando ele voltar, ele vai achar um mundo preparado, renovado, ele vai achar um mundo pacificado, não é? Pelo evangelho. Essa é uma cosmovisão pós-milenista que não encontra um respaldo sólido assim nas Escrituras. Hoje, as visões escatológicas predominantes no mundo evangélico são o amilenismo, né, e o pré-milenismo, especialmente o dispensacionalista, né? O histórico ainda tem vários representantes, mas não tantos quanto os dispensacionalistas. O amilenismo, que é uma corrente mais presente no meio reformado, né, das igrejas históricas reformadas. Nem todas históricas abraçam o amilenismo. Então, meu querido, é por isso que eu queria deixar esse alerta. Cuidado com o que você vê. A gente pode assistir filmes com muita liberdade, mas tenha cuidado com o tipo de ensino que você está
permitindo que entre na sua mente. Salmo 101, lá no verso 3 diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Jó, em um determinado momento da sua trajetória, diz: fiz uma aliança com os meus olhos. Não é? Faça uma aliança com seus olhos. Enraize a sua vida numa cosmovisão cristã sadia, sólida nas Escrituras, para que você possa contemplar essas coisas sem se deixar levar por elas, sem se deixar tomar por elas, não é? Para que você possa enxergar o mundo não e a nossa redenção não com os olhos de Hollywood, mas com os olhos das Escrituras, porque não somos nós que vamos produzir o nosso avanço, não é a humanidade que vai se salvar, muito menos, né, na trilogia aí, ou na sequência que mais vendável dos últimos tempos aí, dos Vingadores, muito menos seremos nós que vamos nos vingar. É Deus quem vai trazer justiça e juízo sobre a terra. Nós podemos aprender boas coisas com o cinema, podemos, mas precisamos tomar cuidado para que ele não influencie a nossa forma de enxergar este mundo, a vida, nosso relacionamento com Deus e a nossa eternidade, não é? Que Deus te abençoe e te guarde, te dê graça e te ajude na compreensão destas coisas e fortaleça a sua fé. Fui bem sucinto aqui, é claro que tem muito material para a gente discutir nisso, tem muita coisa, eu procurei ser objetivo e sucinto nisso aí, mas eu espero ter ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe. Lembre-se que nós somos peregrinos nessa terra e estamos esperando que o dia em que o nosso Redentor virá. Ele colocará as coisas nos eixos. As coisas vão ficar muito ruins. As coisas tendem a piorar na medida em que o final dos tempos vem chegando. Mas o nosso Redentor vive. E Ele virá para nos salvar. Ele virá para nos resgatar e nos levar para um mundo, novos céus, nova terra, refazer essa criação e nos levar para uma plenitude de vida ou para uma vida plena, né? Verdadeiramente plena em todos os aspectos. Um abraço para você, fique com Deus. Esse, portanto, foi o nosso podcast e eu espero que você tenha gostado e que ele tenha sido edificante e produtivo para a sua vida. Se você gostou, comenta, compartilha, dá um retorno para a gente. Se você não gostou, pode fazer o mesmo também, tá bom? Compartilhe aí a sua opinião a esse respeito. No mais, que o Senhor continue abençoando sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço em nome de Jesus.